Imagine um site onde aglomerassem todas as IAs, pelo menos as maiores e as mais caras IAs do mercado, e você pudesse utilizar elas de graça, sem pagar nenhum centavo, seja para criar código, seja para criar imagem, ou até para texto, ou para fazer buscas na internet, tudo num único lugar e você pudesse não pagar nada, tudo no Vasco. Pois bem, isso é o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui no Didico.ia, um site que junta tudo isso, porém, tudo tem um porquê. Tem um porquê. Por que tá tudo de graça? E eu vou te falar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é extremamente importante. Deixar o seu like, o comentário ou dislike se você não curtiu o vídeo. E é isso, bora lá falar sobre esse site que aglomera todas essas IAs de graça para você utilizar. Pois bem, o site que eu estou falando é o antigo LM Arena ou Chatbot Arena e que hoje se chama só Arena.ia. O que é esse site? Ele foi criado em 1923 é foda. Ele foi criado em 2023 pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e a ideia dos caras era botar duas IAs para se confrontarem. Colocar, por exemplo, o ChatGPT versus o Gemini. Porém, aqui a batalha você não sabe como que funciona. Você simplesmente joga um prompt aqui e ele te dá a resposta, você escolhe qual que tá melhor, depois que você escolhe, ele mostra qual IA que fez melhor para você. E com esses dados, eles fazem uma análise e faz um ranking, né? Onde, por exemplo, aqui eu tenho uma leaderboard. Quais são as melhores IAs para código, para divisão, de texto para imagem, de edição de imagem, de search, que é de pesquisa, de texto para vídeo, de imagem para vídeo, e eles vão ranqueando elas. Basicamente, o LM Arena ele foi feito com isso. Porém, ele foi crescendo, foi ganhando grandes investimentos. Em 2025, teve um aporte de 100 milhões de dólares nessa empresa. E chegou no valuation, se não me engano, de 600 milhões de dólares, e ela foi evoluindo cada vez mais, e hoje ela tem disponível aqui não só o modo batalha, mas também o modo side by side, que seria você validar duas IAs, no qual você escolhe. Eu posso escolher aqui testar imagens, por exemplo, com o ChatGPT e o Gemini Pro, e aí eu pedi para fazer, por exemplo, um soldado andando na guerra, por exemplo. E aí ele vai gerar para mim essas duas imagens pelas APIs. Eu também posso participar do modo batalha sem saber o que é. Eu vou fazer um para vocês darem uma olhada aqui. E tudo isso de graça. Por quê? Porque você está testando e ajudando a ranquear qual que é a melhor IA do mercado através desses dados. Porém, como eu disse no início do vídeo, tudo tem um preço. Por exemplo, aqui, ó, aqui já saiu o do ChatGPT, fez um soldado andando na guerra, e aí ele vai gerar aqui a do Gemini, e aí eu vou poder falar qual que ficou melhor ou não. Eu posso fazer o download dessa imagem, posso editar. Ó, aqui embaixo apareceu já para mim a opção se eu gostei mais do ChatGPT, se para mim as duas estão boas, ou se as duas estão ruins, ou se a B é melhor. E aí, por exemplo, eu vou fazer meu voto aqui e falar que, pra mim, a do Gemini tá melhor, por questão de detalhes, né? Tipo, aqui tá meio embaçado, era pra ter um óculos, mas não tem. E a do Gemini, ela ficou em 16:9, ficou muito mais bonita e mais detalhada. Como eu não passei em qual momento que se passava, eu passei um prompt totalmente qualquer coisa aqui, só para vocês testarem. Um outro exemplo aqui, também vou mostrar para vocês como que funciona o modo de batalha, né? O batalha de IAs, que é uma contra a outra. Aqui as últimas notícias sobre IA aqui no Brasil, por exemplo. E aí eu vou selecionar aqui a opção de Web Search. Ele vai selecionar duas IAs que eu não sei quais são, e ele vai fazer essa pesquisa mostrando dois resultados. Eu não sei quais são as IAs que ele está utilizando aqui nesse modo de batalha, né? Battle Mode. E ele vai trazer o resultado aqui para mim. Assim que ele finalizar, eu mostro para vocês. Pois bem, ele trouxe o resultado aqui, como vocês podem ver, eu não sei qual que é IA, mas eu tô vendo aqui duas respostas. Eu imagino
tá? Imagino que essa daqui me parece muito com o Grok, mas eu posso estar errado. Mas ela me trouxe muito mais detalhadas notícias, me trouxe 6 destaques aqui no Brasil, e essa daqui foi mais sucinta, eu dei uma olhada por cima, bem mais ou menos qualquer coisa, não trouxe tanta informação importante. Mas se for para mim escolher, eu escolheria a A. Após eu escolher qual das duas era melhor, olha, eu me enganei monstruosamente. Na verdade, o primeiro era o ChatGPT 5.1, o Search, e o segundo era o Gemini. A do ChatGPT foi melhor para mim. Feito isso, a gente tem esse modo batalha, selecionei, mostrei para vocês o outro modo que seria o side by side, que é você escolhe qual IA você quer utilizar uma contra a outra, por exemplo, o 4.1 Ting do Grok versus o Gemini, e eu posso também fazer uma direta, eu posso escolher uma aqui dentre as 400 IAs que tem aqui disponíveis e fazer pergunta, pedir para fazer texto, para fazer vídeo, fazer N coisas e utilizar elas totalmente de graça. A única coisa que você precisa fazer é se logar na sua continha. Eu estou logado aqui com o meu e-mail do Didico.ia. Fez o login, você tem acesso a todas elas. Com um grande porém. Qual que é o grande porém? O porém aqui é: como você não paga para utilizar essas IAs, você é o produto, não ela é o produto. Então não é a IA que é o produto, você é o produto para elas. Porque toda a informação utilizada aqui dentro do LM Arena, ou melhor, do Arena.ia, é distribuído tanto para essas empresas que estão aqui, para essas IAs, elas pegam as suas informações de tudo que você coloca aqui e é utilizado para eles, e também para a pesquisa do Arena.ia. Os donos também utilizam os dados colocados aqui dentro. Então é extremamente importante que você tenha em mente que tudo que você colocar aqui eles podem utilizar para colocar em algum tipo de pesquisa escrita, eles podem utilizar isso para mostrar em algum lugar, você pode estar aparecendo. Então existe um risco de que, se você colocar alguma coisa importante aqui, alguma informação que não pode ser, informações são sigilosas, elas vão ser agora do Arena.ia. Como eu falei, nada é de graça nesse mundo. Porém, dependendo do que você faz, é uma puta sacada você utilizar essa ferramenta, por exemplo, para buscar notícia, para fazer algum tipo de automação, para fazer script de vídeo, para fazer script de imagens, para gerar imagens aqui dentro, desde que seja uma imagem, lógico, que não seja confidencial, leitura, código, tudo dá para ser utilizado aqui no Vasco. Mas lembrando que o pagamento são as suas informações. Tudo que você digitar aqui, todos os prompts que você colocar, o LM Arena, ou melhor, caramba, toda vez eu troco o nome, porque agora mudou, o Arena.ia vai ter acesso. Outro ponto importante aqui também do LM Arena seria algumas distorções de informação que já teve e aconteceu em 2025 com o Llama 4. Llama, se você não sabe, o LLA-MA, que a gente chama de Llama, do Meta, é uma IA open source que eles colocaram aqui em 2025, a versão 4, se não me engano, Maverick, e ela bateu todas as IAs que tinham no ranking, e depois a galera foi descobrir que não era bem assim, que o LLM que eles colocaram aqui dentro do Arena era diferente do disponibilizado para a galera fazer o download e utilizar, porque você consegue utilizar isso no seu computador local. E provando que o que estava disponível para o público era muito, mas muito inferior ao que tinha aqui. Então não dá para você, por exemplo, confiar 100% nesse dashboard de líderes aqui, né? Por exemplo, o Opus 4.6 ele está liderando quase tudo nesses dois de texto e código. O Vision, de visão, o Google está ranqueando. Então, assim, obviamente, são pessoas que estão votando aqui, mas você não pode confiar 100% que, por exemplo, a IA que está aqui é realmente a melhor. Dá para você ter uma base. Por exemplo, eu gostei muito aqui de utilizar o Grok. Vale a pena eu pagar? Faz os testes você mesmo.
pega aqui, por exemplo, na hora de abrir um chat novo, e faz um side by side, compara com outras IAs, vê se ela te entrega. É até um bom lugar para você fazer análise se vale a pena ou não pagar essa IA em específico. E aí você pode me falar, Didico, mas esse lance aí deles utilizarem as minhas informações pessoais para melhorar as IAs deles ou para melhorar o Arena.ia, isso é balela porque, tipo, o GPT, por exemplo, o criador lá, ele já falou claramente que todas as informações que as pessoas utilizam lá, eles utilizam para melhorar o próprio GPT. Caramba, me fugiu o nome dele, peraí. O Sam Altman, ele já disse em algumas entrevistas que tudo que as pessoas falam com o ChatGPT eles utilizam para melhorar cada vez mais a IA. Mas aqui corre o risco de, tipo, por exemplo, o LM Arena fazer uma postagem no blog e utilizar as suas informações ali para todo mundo ver como que você fez para utilizar o Grok, por exemplo. Então fica esse ponto de atenção de utilizar de forma inteligente. Não coloca nada pessoal seu ou de empresa aqui dentro que pode acabar dando ruim. Mas, tirando isso, você pode fazer várias imagenzinhas utilizando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho bem interessante. A gente utilizar para geração de imagem, a gente tem o Flux, a gente tem o Seedream 4.5, ele é excelente para geração de imagem. Eu vou fazer um vídeo falando sobre ele muito em breve aqui para o canal, mas você pode utilizar ele porque ele bate de frente com o Nano Banana, por exemplo. Você pode usar o QA Imagem, o One 2.5, tudo de geração de imagem, tá tudo aqui e você pode usar eles no Nice, lógico, usando a consciência de como você pode utilizar isso daí. Assim como eu utilizei aqui para criar uma imagem de São Paulo, e um foi utilizado com o Citrus e o outro foi o One 2.5. Eu achei que esse Citrus, eu nem conhecia o Citrus, ficou muito melhor. Então aqui você também pode descobrir novas ferramentas, né? Lembrando que, por exemplo, a geração de imagem, dependendo da IA que você for utilizar, ela tem uma limitação, tá? Que nem quando você utiliza o Gemini, a versão gratuita do Nano Banana Pro. Ele vai ter uma hora que ele vai dar uma travada, mas aqui você tem tanta ferramenta, tantas opções, que você pode continuar utilizando, seja de uma outra ferramenta, ou que seja. O importante é de graça, mas peronomútil, você paga com as suas informações que você imputa aqui no chat e é uma boa saída para caso você queira descobrir novas IAs ou conhecer, ou ver, validar essa sua IA que você está escolhendo hoje, que você pretende pagar ou não, se ela vale a pena, né? Você entra aqui, bota no modo batalha ou no side by side e faz um teste. Ou caso você não tenha money, você pode utilizar de graça, porém, novamente, seja inteligente, não coloque nenhuma informação aqui que seja possível da galera, sei lá, usar contra você ou expor as suas informações. Fica bem ligado que eles deixam isso bem claro na hora que você utiliza a ferramenta. Vou deixar o link na descrição para você poder utilizar. É uma boa saída, caso você não queira pagar nenhuma IA, você pode ir utilizando. Ela tem algumas limitações, tem o lance da troca de informação, mas eu acho que vale muito a pena, até mesmo para você testar novas IAs, conhecer novas IAs, porque existem muitas IAs no mercado e isso pode abrir o seu horizonte. Acho bem interessante você dar uma olhada. Vou deixar o link na descrição. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar um like, isso é extremamente importante para mim. Deixar um comentário também me ajuda a proliferar a palavra de Didico.ia. Se você curtiu ou descurtiu, pode deixar o dislike. Também não gostou, pode botar no comentário, não tem problema. Eu acho que só tem que manter um pouquinho a noção do que você vai falar, mas se você não curtiu, pode falar, isso é bem importante para mim tentar melhorar. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.